Como colocar cadarço em sapato social. Passando o cadarço em linha reta. Coloque o lado direito do cadarço no primeiro ILHO acento agudo. A peça que marca os buracos de passar o cadarço nos sapatos é chamada de ILHO acento agudo. Pegue a ponta direita do cadarço e coloque-a no primeiro furo do mesmo lado, indo na direção do ILHO acento agudo oposto. Passe o cadarço por cima da borda e não por baixo. Passe a ponta esquerda por cima do ILHO acento agudo oposto. Repita o mesmo processo do passo anterior com o outro lado. Passe o cadarço pelo primeiro ILHO acento agudo da esquerda, puxando na direção do furo oposto. O cadarço deve passar por cima da borda, e não por baixo. Passe a ponta direita pelo próximo ILHO acento agudo acima. A ponta deve ficar por baixo da borda do sapato. Enfie o cadarço por baixo do segundo furo de baixo para cima. Ainda no lado direito. Puxe o cadarço para que fique uma linha firme entre os dois ilhós por dentro do sapato. Passe a mesma ponta pelo furo oposto na esquerda. O cadarço do lado direito deve ficar em cima da borda do sapato, saindo do segundo ILHO acento agudo. Passe a ponta direita para o lado esquerdo do calçado. Enfie na parte de cima do segundo furo, passando por cima da borda. Na esquerda, puxe o cadarço até que fique uma linha firme conectando o segundo ILHO acento agudo da direita com o da esquerda. Passe a ponta esquerda pelo terceiro furo do mesmo lado. O cadarço ainda deve estar por baixo do primeiro ILHO acento agudo, passando a ponta por baixo da borda. Enfie-a por baixo do terceiro furo do mesmo lado. Puxe até que a parte de baixo fique firme embaixo da borda. Do primeiro ao terceiro ILHO acento agudo. Enfie a ponta esquerda pelo terceiro furo da direita. Passe o cadarço do lado esquerdo para o direito. Enfie a ponta no terceiro ILHO acento agudo da direita, por cima da borda. Puxe o cadarço para ficar uma linha firme conectando os dois lados. Repita o processo com a ponta direita. Quando chegar aqui, você terá estabelecido um padrão que continuará seguindo para amarrar seus sapatos. Passe a ponta direita pelo quarto furo de cima para baixo. Puxe bem e passe-o para a esquerda. Enfie por cima do quarto ILHO acento agudo do lado oposto. Continue fazendo o padrão até terminar. Vá para lá e para cá com esse padrão. Da esquerda para a direita. Coloque a ponta na casa de cima e depois passe para o outro lado por cima da borda. Pare quando chegar no último furo. Enfie as pontas dentro do sapato. Não é necessário amarrar sapato social. Na verdade, a etiqueta diz que ao invés de amarrar você deve enfiar as pontas do cadarço para dentro do sapato. Quando terminar de colocá-lo, fazendo linhas cruzadas, passe o cadarço pelos primeiros ilhós. Enfie uma ponta por cima do furo mais baixo de um lado do sapato. Passe o cadarço por baixo da língua do sapato para o ILHO acento agudo oposto. Empurre a ponta por baixo do furo e puxe para cima para formar uma linha de um ILHO acento agudo até o outro. Ajuste o cadarço para que fique o mesmo comprimento para cada lado. Puxe a ponta direita pelo segundo furo da esquerda. Quando o cadarço estiver colocado, comece pela direita.
Passe a ponta para a esquerda e enfe por cima do segundo e LHO acento agudo, puxando até que fique apertado. Puxe a ponta esquerda pelo segundo furo da direita. Faça a mesma coisa que fez na esquerda. Passe a ponta do cadarço para a direita e enfe por cima do segundo e LHO acento agudo, puxando até que fique apertado. Isso vai deixar seu cadarço cruzado. Enfe a ponta direita novamente pelo primeiro furo. Pegue a ponta esquerda do cadarço. Leve-a para o primeiro e LHO acento agudo e enfe-a novamente por baixo dele, puxando bem. Enfe a ponta esquerda novamente pelo primeiro furo. Repita o processo no outro lado. Leve a ponta até o primeiro e LHO acento agudo e enfe novamente por ele. Enfe a ponta direita novamente pelo segundo furo. Pegue o lado direito do cadarço e empurre a ponta por cima do segundo e LHO acento agudo, enfiando-a novamente nele. Puxe até que fique apertado. Enfe a ponta esquerda novamente pelo segundo furo. Repita o mesmo processo no outro lado. Empurre a ponta por cima do segundo e LHO acento agudo, enfiando-a novamente nele e apertando bem. Isso vai criar um formato de ampulheta por cima da língua, ligando os dois lados do sapato. Repita esse padrão com o terceiro e quarto furos. Repita os passos anteriores nos próximos ilhós da direita e esquerda. Lembrando, o processo é o seguinte: enfe o cadarço por baixo do terceiro furo do lado direito. Aperte bem e passe a ponta para a esquerda. Enfe por baixo do quarto e LHO acento agudo da esquerda. Repita com a ponta esquerda. Enfe as pontas novamente pelo terceiro furo nos dois lados e depois pelo quarto e LHO acento agudo para criar o formato de ampulheta. Passe o cadarço pelos últimos furos. Agora você deve ter duas ampulhetas atravessando por cima da língua do sapato. Enfe a ponta de qualquer lado por baixo do último e LHO acento agudo e aperte bem. Enfe as pontas pelos furos opostos. Passe o lado direito para a esquerda e enfe novamente por cima do último e LHO acento agudo da esquerda. Passe o lado esquerdo para a direita e enfe novamente por cima do último furo da direita. Puxe o cadarço para ficar apertado e enfe as pontas para dentro do sapato. Praticando a etiqueta correta. Vá de amarração linha reta, também conhecida como amarração em barra, para sapatos Oxford. Caso esteja usando esse tipo de sapato, amarração em linha reta é geralmente o estilo preferido. Esses sapatos são bem formais e essa amarração é considerada mais formal do que a cruzada. Use amarração cruzada para sapatos menos formais. Se você gosta desse tipo de amarração, ela deve ser usada apenas para sapatos um pouco menos formais, como botas casuais. É claro que você pode fazer a amarração em linha reta em calçados menos formais, mas também é seguro optar pela forma cruzada. Use algodão encerado, caso tenha que comprar cadarços. Algodão encerado é o tipo recomendado para sapatos sociais. Você pode comprá-los online ou em uma loja de calçados. Não use cadarço esportivo. Nunca use cadarços esportivos em sapatos sociais. Eles não são considerados formais o suficiente para ocasiões sociais e devem ser usados apenas em tênis.